Olá! A única coisa que pode mudar o seu voto a essa altura do campeonato é a sua própria memória. Muitas coisas estão sendo faladas, muitas narrativas, muitas fake news, mas no próximo domingo o que pode salvar o Brasil do comunismo é a sua memória. Independente dos dados nacionais e até internacionais, daquilo que a gente sabe que está acontecendo no mundo, o que pode salvar o Brasil é a sua memória. E eu posso provar. Vamos pensar que o PT governou por 16 anos o Brasil. E eu gostaria que você pensasse, refletisse, trouxesse à memória. Como que foi a sua vida nesses 16 anos? O que você conquistou, o que você conseguiu comprar, o que você conseguiu adquirir, quanto de dinheiro você conseguiu poupar para ter hoje uma estabilidade financeira legal diante de tudo aquilo que o PT fez. Afinal, o PT se gaba de que ele governou para os mais pobres. Então, se você faz parte dessa classe um pouco mais pobre, classe média, ou que é pobre mesmo, eu gostaria que você pensasse em quantas casas você pode comprar, quantos carros você pode adquirir, quantas viagens você fez, quanto de dinheiro na poupança você tem. Eu gostaria que você tivesse mais de 30, 40, 50 anos, pensasse nos seus filhos, como foi a vida deles nesses 16 anos? Qual foi o acesso ao ensino e educação? Qual foi o acesso à segurança e saúde pública? Os seus filhos puderam andar nas ruas livremente sem ter acesso a uma violência grosseira e absurda nesses últimos 16 anos. Como que foi a saúde? De que maneira você foi tratado pelos hospitais, postos de saúde, acesso a remédios e tudo mais? O PT fala que ele deu o Bolsa Família para o pobre, mas mães com 5 filhos ganhavam apenas 89, 90 em uma média de R$ 180. E quando começava a trabalhar, ao invés de ele ajudar e incentivar, ele cortava o benefício. Vamos voltar aqui para a questão da educação. Jovens que tinham uma progressão automática, independente do seu nível de inteligência e dificuldade, eles passavam de ano. E quando chegava no ensino médio, muitos deles não sabiam fazer uma redação básica ou uma regra mínima ou básica de matemática. E aí eles eram jogados através de cotas, por exemplo, nas universidades. E chegavam nas universidades, saíam de lá completamente despreparados e militantes de esquerda. Nessas universidades e até mesmo nas escolas ou em qualquer esquina, tinham acesso a baile funks, a drogas. Quantas meninas abortaram os seus filhos porque tinham o sexo explícito à torta e à direita, não tinham a educação básica mínima para que pudesse ter discernimento de que a vida não é drogas, nem sexo, nem apenas uma balada qualquer. Os nossos jovens foram lançados e com isso na cultura vinha uma outra onda de novelas, filmes e os Big Brothers Brasil da vida, aonde tudo que girava em torno do Brasil era sexo, carnaval, drogas, futebol, e assim a nossa nação brasileira foi sendo empurrada para essa coisa de que hoje a gente chama de jeitinho brasileiro. Somos tratados como racistas, homofóbicos, misóginos, intolerantes, e o brasileiro de fato nunca foi isso. Somos uma terra abençoada e maravilhosa de um povo miscigenado, que é hospitaleiro e amável. Esses carros que o Lula tanto fala que os pobres conseguiram adquirir, pagavam ali os seus boletos em 60, 72 parcelas, às vezes de 400, R$ 500, o que parecia pouco, mas quando fazia-se aquela conta no final, a gente percebia que era uma taxa de juros que cobrava 3 vezes o valor daquele bem. Então, se você pensar bem e trazer a sua memória, você não foi tão feliz assim. Você trabalhou 15, 16 anos e quanto do salário mínimo você recebia mesmo? Qual que era o nosso PIB? Talvez, e eu nem quero entrar aqui nesses assuntos mais complexos de números, mas a gente pode olhar para os nossos vizinhos, né, para os nossos países das Américas, por exemplo, que estão sendo governados pelos países de esquerda. A gente olha para uma Argentina hoje com uma inflação acima de 70%. Nicarágua, onde os padres e pastores já estão sendo presos. A Venezuela, apesar dos venezuelanos pisarem na terra e no solo mais rico do planeta, que é petróleo, estão morrendo de fome, porque não tem mais lixo para comer, não tem mais gato e nem cachorro para matar e dar aos seus filhos.
E é interessante porque os argentinos estão vindo para o Brasil, os venezuelanos vêm para o Brasil aos montes todos os dias, países como Chile, Cuba, Nicarágua. E a pergunta é: se o Brasil for entregue ao Lula e a gente também, que é o que tudo indica, virarmos um país comunista, nós vamos para onde? Nesses 15 anos do PT, você teve estabilidade suficiente para juntar dinheiro? Você conseguiu trabalhar, ter casa, carro e um dinheirinho na poupança para que você não tenha que depender apenas da sua aposentadoria lá na frente? Eu acredito que não. Você comeu tanta carne assim, foi tanta picanha e cerveja na época dele para agora ele dizer que a gente vai ser feliz de novo? Eu acho que não. A violência era altíssima, a saúde péssima, a educação totalmente precária. Eles tocaram na nossa família, eles querem tocar nas nossas crianças com ideologias de gênero nefastas, nas nossas meninas com abortos completamente destemperados e aos montes, e querem fazer com que você pense que isso é normal. O Brasil não é um país onde a gente apoia drogas, nem aborto, nem ideologias de gênero. Nós somos um país abençoado por Deus, conservador e cristão. Olha para os últimos 3 anos, nós passamos por guerras, pandemias, mas estamos aqui, temos comida na prateleira para comprar, temos uma das gasolinas mais baratas do mundo. Você mesmo talvez tenha Pix, recebeu o Auxílio Brasil, ainda que estivesse trabalhando, e ainda que você comece a trabalhar hoje, se você recebe, você não vai perder. Estão dizendo que o 13º, o fundo de garantia e férias serão canceladas. Gente, isso é mentira. Isso está na lei, está na Constituição. Nenhum presidente pode revogar isso. Então, pense, traga sua memória. Será que você foi tão feliz assim? Olha para a sua vida hoje. Olha para os últimos 15 anos do PT. Veja se você não trabalhou muito, pagou muito imposto e não conseguiu quase nada. É óbvio que a gente precisa trabalhar e colher dos frutos do nosso trabalho, mas hoje nós temos de fato um governo que olha para os mais pobres. Você foi vacinado contra o Covid, nós temos hoje uma das melhores economias do mundo. Temos tudo para avançar, para crescer, para melhorar. Então, por favor, não dê essa nova oportunidade ao Lula. O Lula tem quase 80 anos, ele precisa descansar, se aposentar, e nós precisamos de renovo, de tecnologia, de gente que olha para a gente e vê o potencial do Brasil. Nós somos um país rico, nós temos a maior mata atlântica do mundo. Aqui nós temos petróleo, trigo, grãos, o nosso agro alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, e o nosso país é rico e nós também devemos ser. Por isso, no próximo domingo, vote consciente, não vote no Lula, vote 22. Se você me conhece, eu, Fabi, sabe da minha integridade, conhece a minha família, sabe de tudo que eu conquistei e confia em mim, confia na minha integridade, na minha honestidade, eu te peço, não vote no Lula, vote 22. E se der tudo errado, você vai poder me cobrar e eu vou poder cobrar o nosso presidente. Mas se a gente votar no Lula, a gente não vai ter mais voz para isso. A gente não vai ter liberdade de culto. A gente não vai ter comida nos próximos anos para dar para os nossos filhos. Então eu te peço, vote 22, vote consciente. Deus, pátria, família e liberdade, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.